meninas, tudo bem com vocês? Então, não tô aparecendo nesse vídeo porque a situação está feia e precisava falar um pouquinho pra vocês de busca em profundidade. Então, diferentemente dos outros períodos, durante a nossa grafotena eu estou misturando a parte prática com a parte teórica. Por parte prática, entendam os algoritmos. Então, vimos o conteúdo necessário para entrarmos em busca e cá estamos. Então, acompanhem lá os slides e eu vou focar aqui num exemplo da execução do algoritmo, tá? Nos slides também temos um exemplo de execução do algoritmo, mas esse aqui é um outro exemplo, tá bom? Então, acompanhem aí comigo. A gente vai fazer uma busca em profundidade nesse grafo aí e a gente vai construir a árvore de profundidade e a gente também vai falar de uma aplicação desse algoritmo, tá bom? No contexto de grafos, super relacionado com a nossa última aula de conectividade, belezinha? Então vamos começar aqui. A gente vai começar fazendo a busca, escolhendo uma raiz, né, para minha árvore de profundidade. É uma raiz, é o vértice onde eu começo a minha busca. Então, tô lutando fortemente contra o meu toque e vou selecionar o vértice I aqui pra gente começar, tá bom? Em busca, vocês vão ver lá nos slides que a gente usa marcações para que a gente minimize o número de passagens, tanto nos vértices quanto nas arestas, tá bom? Então eu vou começar aqui no vértice I. Como vocês já devem ter visto nos slides, numa busca em profundidade a gente utiliza uma pilha como estrutura de dados. Então aqui ó, eu vou desenhar minha pilha aqui nesse cantinho. O primeiro a entrar é o último a sair. Bora lá! Marquei o I, escolhi ele para a raiz da minha busca, estou inserindo ele na minha pilha. O vértice I tá lá. Aqui ó, no cantinho, eu também vou acompanhar a vizinhança dos vértices que eu estou escolhendo. Beleza? Tá, a vizinhança do vértice I são os vértices B e D. Tranquilinho? Bom, então agora eu vou escolher o vértice B, tá bom? Então estou marcando o vértice B e percorrendo a aresta IB. Ao mesmo tempo que eu vou fazendo a busca e colocando na pilha e olhando a vizinhança, eu vou construindo aqui a minha árvore em profundidade, minha árvore de profundidade. Então, eu vou colocar a aresta aqui, IB, ok? Ao passo que eu marquei o vértice B, eu ponho o B na pilha. E aí, vou olhar a vizinhança do B. Os vizinhos do B são. Beleza? Então, a gente está no vértice B. Observem que aqui na minha lista de adjacência, né, na minha vizinhança, na verdade, eu tenho o vértice I, que é o vértice que está imediatamente antes do B aqui na pilha. Então, eu simplesmente sei que eu acabei de sair dali. Então, eu simplesmente ignoro. Belezinha? E agora eu vou alcançar o vértice A, que está na vizinhança do B. O vértice A estava desmarcado, eu fui lá e marquei o vértice A. Tranquilo? Coloco o vértice A na pilha e vou verificar a vizinhança do vértice A. Mas observem que a vizinhança do vértice A é apenas o vértice B, que é justamente o cara que está logo abaixo do A na pilha. Então, eu visitei o A, né? Coloquei o A na pilha, coloquei o A na árvore e observei que a vizinhança do A é apenas o vértice B, que é justamente o cara que a gente acabou de visitar. O que acontece? Significa que eu explorei o vértice A. Toda vez que eu percorro, né, eu exploro todas as arestas incidentes a um vértice, eu digo que aquele vértice foi explorado. Toda vez que um vértice é explorado, ele é retirado da pilha. Então, aqui eu vou retirar o vértice A da pilha. Ok?
Então, agora, eu volto ao vértice B, a vizinhança do vértice B, e a gente tem o vértice J. Observem que o vértice J não está marcado, então eu marco o vértice J, ponho o J na árvore, ponho o J na pilha e vou olhar para a vizinhança do J. O vértice J só tem como vizinho o B. Então, observem, por conseguinte, o vértice J também foi explorado, assim como o vértice A, ok? Então, eu removo o vértice J da minha pilha e sigo lá na vizinhança do B. O B é vizinho também do C. Então, agora, eu observo que o C está não marcado, então eu marco C, exploro a aresta BC, ponho a aresta BC na árvore, ponho o C na pilha. Tranquilo? Coloquei B aqui, né? Ponho o C na pilha. Tranquilo? Vou olhar agora a vizinhança do C. O lance da busca em profundidade é sempre olhar o vizinho do vizinho do vizinho do vizinho do vizinho, tá? Bom, então agora eu vou olhar o C. O C é vizinho do B, do D. Observem que B e C são consecutivos na pilha, então vou ignorar aqui o B, tá? Então agora eu vou passar para o D. O D não foi marcado, está não marcado, então eu vou marcar o D, colocar o D na pilha e explorar esta CD. Tranquilo? E vou olhar a vizinhança do D. O D é vizinho do C, do I, do E e do H. Apertadinho aqui. Bom, o C, D e C são consecutivos, então eu vou ignorar. Vou passar para o I. Observem que o I é um vértice já marcado. Então, eu simplesmente vou explorar a aresta DI, que ainda não estava explorada, certo? Eu coloquei essa marca aí desses dois pauzinhos, justamente que se vocês olharem lá no algoritmo que está nos slides, vai aparecer uma aresta do tipo 1 e uma aresta do tipo 2. Esse, no caso, é uma aresta do tipo 2, que é uma chamada aresta de retorno, não é aresta de árvore. Então, aqui eu vou colocar tracejada a aresta de retorno, né? Que é a aresta que identifica o fechamento de um ciclo lá no nosso grafo, que obviamente não pode aparecer na nossa árvore em profundidade, uma vez que uma árvore é um grafo conexo e acíclico. Quem não assistiu o conteúdo sobre árvores vai aparecer linkado aí para vocês no card, tá bom? Então, coloquei a aresta de retorno aqui, DI, e marquei aqui no meu grafo com esses dois tracinhos. Tranquilo? Então, o I já foi. Vou para o vértice E. O vértice E é não marcado. Então, eu vou marcar o vértice E e colocá-lo na pilha. Ao fazer isso, eu exploro a aresta DE. E tá aqui, DE. Aí eu vou olhar, não reparei a minha bagunça, vou passar minhas vizinhanças aqui para esse lado de cá, tá bom? Então, eu vou olhar a vizinhança do vértice E o vértice E é vizinho do D, do F e do H. Bom, o vértice D é consecutivo ao E na pilha, então simplesmente ignoro, né? Não entra lá no nosso C. Bom, vou passar então para o vértice F. O vértice F é não marcado, então eu marco o vértice F e ponho na pilha. Vou explorar a aresta EF e vou lá. F na árvore, aresta de árvore. O que eu vou fazer? Vou olhar para a vizinhança do F. O F é vizinho do E e do G.
E e F são consecutivos na pilha, então nada a fazer. Vamos para FG. G é não marcado, eu marco G, coloco o G na pilha e exploro a aresta. Beleza? Aresta de árvore lá. Então agora eu vou olhar a aresta do vértice, os vizinhos do vértice G. Vizinhança de G, F e H. F e G são consecutivos na pilha, nada a fazer. O H é não visitado, eu marco o H, ponho o H na pilha e ponho o H na árvore, aresta de árvore, aresta do tipo 1. Beleza? Aí eu vou olhar para a vizinhança do vértice H. Vértice H é vizinho do G, do E e do D. H e G são consecutivos, então não há nada a fazer. E não é consecutivo ao H, mas está na pilha, está marcado, tem aresta a ser explorada, então. Mas é uma aresta do tipo 2, uma aresta de retorno. Então eu vou colocar aqui HE, tracejada, nossa aresta de retorno. Beleza? Então o E se foi na vizinhança do H e a gente tem o D, que também é um vértice que já está marcado. Então a gente vai ter também aresta do tipo 2. D ainda está na pilha, D está marcado, aresta do tipo 2. HD, aqui, aresta pontilhada. Beleza? Acabamos a vizinhança do H, então o H foi explorado, pode ser removido da pilha. H removido da pilha, a gente volta a analisar o G, se o G está explorado ou não. O G está explorado? Para explorar o G, a gente precisava olhar para a vizinhança de H e H está explorado, então o G está explorado, sai da pilha. O F está explorado, porque só precisávamos olhar a vizinhança do G. Tiramos o F da pilha. Depois, o E. O E também, todas as arestas do E já foram exploradas, o vértice já foi explorado então. O D, mesmíssima coisa, podemos removê-lo da pilha. O C, também. O B, também. E o I, que é a raiz da nossa busca, sempre o último cara a deixar a nossa pilha. Ok? Beleza? Então aqui a gente tem a nossa árvore de profundidade. E que, para vocês não esquecerem, buscar em profundidade é vizinho do vizinho. Beleza? Marcou alguém, explora a vizinhança. Marcou alguém, explora a vizinhança. E assim sucessivamente, até que todo mundo seja explorado. Tá? O que eu quero fazer com vocês agora? A gente tem aqui a nossa árvore em profundidade e eu quero trabalhar um conceito relacionado à última aula que a gente teve, que foi a aula de conectividade, quando a gente falou de grafo K-conexo. Vocês lembram da definição de ser K-conexo? Bom, quem não assistiu essa aula, vou deixar linkado aqui o card. Então, cliquem aí para assistir esses vídeos relacionados à conectividade. E a gente fala que um grafo é K-conexo quando com K-1 vértices, com até K-1 vértices, você não desconecta esse grafo. Então, quando eu digo que um grafo é biconexo ou dois conexo, são dois termos para o mesmo conceito. Quer dizer que o grafo não tem articulação, certo? E toda vez que a gente tem um subgrafo maximal com a propriedade de ser biconexo, isso tá lá no finalzinho da aula, a gente tem um bloco, ok? Então, um bloco é um subgrafo maximal com relação à propriedade de ser biconexo. No fundo, o que eu quero dizer com isso tudo? É um subgrafo maximal que não contém articulação. Belezinha? E o que é articulação mesmo? Articulação é um vértice de corte. É aquele vértice que quando você remove do grafo, você desconecta o grafo. Beleza? Quando a gente tem uma árvore de profundidade, a gente consegue identificar articulações e decompor o nosso grafo em blocos. E é essa a aplicação que eu quero falar para vocês com relação à busca em profundidade e relacionando com as coisas que a gente já viu em teoria dos grafos. Deixa eu só dar uma apagada aqui
no nosso quadro. Bom, primeira coisa que a gente tem que pensar, olhando para minha árvore de profundidade, quais seriam os vértices? Como eu posso olhar para a árvore de profundidade e identificar articulações? Bom, primeiro caso, será que a raiz da minha árvore de profundidade ela é uma articulação? Se a gente olhar aqui para o nosso grafo, essa minha raiz, vou olhar para o grafo, tá? Não para a árvore. A raiz da minha busca é o vértice I. E observem que eu posso remover o vértice I tranquilamente aqui do meu grafo, que eu não desconecto esse grafo. Beleza? Eu continuo tendo caminho de todo mundo, entre todo mundo. Então, o vértice I, ele não pode ser uma articulação. Mas se, por exemplo, eu tivesse escolhido para começar a minha busca o vértice B e eu coloco o vértice B aqui e olho a vizinhança do vértice B. Eu tenho o vértice A, que só tem o vértice B como vizinho, e aí eu já explorei o A sai da pilha, eu volto para a vizinhança do B. O B também é vizinho do J. J só tem o B como vizinho, ele sai da pilha, eu volto para a vizinhança do B. Aí eu posso ter o vértice C aqui, que tem mais vizinhos do que o B, e aí eu continuo minha busca em profundidade. Poderia entrar o D aqui, etc. Vocês concordam que, nesse caso aqui, se eu remover o B aqui, dessa árvore, eu já desconecto, eu quebro a minha árvore? Esse filho fica para um lado, esse filho fica para o outro, esse filho fica para o outro. Então, observem que aqui, o I com o I, isso não acontece. Com o B, isso acontece. Ou seja, a moral dessa história é que a raiz da minha árvore de profundidade, ela só é articulação quando ela tem mais de um filho. Quando ela tem exatamente um filho aqui, que é o caso do I, ela não é uma articulação. Beleza? Observem que o B é de fato uma articulação nesse grafo, tá bom? A gente vai marcar ele aqui, nessa árvore de profundidade aqui, da mesma forma que a gente marcaria ele aqui como sendo a raiz, tá bom? Então não importa por onde você começou a sua busca em profundidade na hora de identificar os blocos e para fazer isso, identificar as articulações. Não importa, independentemente de onde você começou a sua busca, você vai conseguir identificar corretamente as articulações. Ocorre que aqui, começando a minha busca pelo I, a minha raiz não é uma articulação. Mas se eu tivesse, por exemplo, começado a minha busca pelo B, a minha raiz seria uma articulação. Beleza? Então, vou apagar isso aqui. Então, a gente já sabe que quando a raiz tem mais de um filho, a raiz é articulação. Tranquilo? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso, a gente identifica, o primeiro caso é a raiz com mais de um filho. E o segundo caso, a gente precisa de uma funçãozinha para conseguir identificar as nossas articulações, que é o LOW-PT. Sem mais delongas, eu vou explicar para vocês direto e reto o que é o LOW-PT. O LOW-PT, ele me diz qual é o vértice que eu consigo alcançar mais próximo da raiz, descendo por 0 ou mais arestas de árvore e subindo por, no máximo, uma aresta de retorno. Eita, meio confuso, né? Sem mais delongas, eu vou explicar para vocês direto e reto o que é o LOW-PT. Vamos fazer no exemplo que aí vai ficar molezinha. Olha só. Quero saber qual é o LOW-PT do H, tá bom? LOW-PT do vértice H. Então, eu desço por aresta de árvore, posso descer ou não, posso descer utilizando 0 ou mais. Então, posso usar 0, 1, 2, até que eu chegue numa única aresta de retorno que me leve lá para cima. O mais para cima possível. Esse é o meu objetivo no cálculo do LOW-PT. Sempre ficar o mais próximo possível da raiz. Então, descobrir aí
qual é esse caminhozinho, qual é esse vértice mais próximo da raiz que eu consigo alcançar. Dessa maneira, eu tenho que seguir as instruções. Descer por 0 ou mais arestas de árvores, mas retornar apenas por uma aresta de retorno. Então o H não tem por onde descer, não tem aresta de árvore aqui para baixo, beleza? Então com H eu só posso subir. E a aresta de retorno que me leva mais perto da raiz é a HD, beleza? Então o low PT do H é o vértice D. Tranquilo? Beleza? E do G? Qual é o low PT do G? O G, eu tenho aresta de árvore. Observa que eu não tenho nenhuma aresta de retorno no próprio G. Então, se eu quiser subir mais do que estar no próprio G, eu tenho que descer na árvore e subir por aresta de retorno. Eu posso descer para o H e subir pela aresta HD. D é o ponto mais alto que eu também consigo alcançar. Beleza? Então, o low PT do G... O low PT do G também é o vértice D. E quem é o low PT do F? Observem, eu posso descer e subir também, né? O low PT do F, o low PT do F também é o vértice D. É o vértice mais alto que eu consigo alcançar. O E. Observem que o E também não tem aresta de retorno, então eu tenho que descer e voltar pelo H. Então também o low PT do E é o vértice D. Tranquilinho? E agora o vértice D. Observem que o vértice D, ele tem uma aresta de retorno para a raiz. Melhor do que isso eu não tenho, né? Então o low PT do D é a raiz. Tranquilo? Low PT do C. O C eu posso descer pro D e subir para a raiz. Então o low PT... Cachorro latindo. Foi mal, desculpa aí. O low PT do C é também a raiz I. Beleza? Vamos lá. Low PT do A. Não tenho por onde descer. Não tenho por onde subir. Então o low PT do A é o próprio A. Beleza? Mesma coisa para o J aqui. Low PT. Deixa eu apagar essa seta aqui para eu poder escrever. Low PT do J é o próprio J. Tranquilo? E low PT do B? O B eu posso descer para o C, descer para o D e voltar para a raiz. Então, low PT do B, opa, notação errada. Low PT do B é o vértice I e low PT da raiz é a própria raiz. É o I. Tranquilinho? Então, o cálculo do low PT é bem fácil. Para você fazer isso, é só você percorrer a árvore de profundidade de baixo para cima. Mas em que raios isso daí pode me ajudar a determinar articulações? Vamos observar o seguinte. Observem que esse parâmetro, né, ele me diz o vértice mais próximo da raiz que eu consigo alcançar. Então, o cálculo dele já me diz muita coisa. Você pode descer pela aresta de árvore, por arestas de árvore, e subir utilizando arestas de retorno. Observe que essa aresta, né, uma única. Observe que essa aresta de retorno, ela pendura esses caras na parte de cima do grafo. A aresta de retorno, como eu já tinha falado para vocês, ela caracteriza ciclo, beleza? Então, observa que removendo alguns vértices, eu continuo tendo grafo conexo graças a essa aresta de retorno.
Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar, por exemplo, se eu removo o H, o grafo, obviamente, continua conexo. Beleza? Vamos olhar aqui no próprio grafo, ó. No próprio grafo. Remove o H está num monte de ciclo, o grafo continua conexo. Olhando aqui no grafo, quais são as nossas articulações? O B, o D. Beleza? A gente tem essas duas articulações. Tranquilo? Bom, então a gente vai ser capaz de identificar isso olhando apenas a árvore de profundidade e essa função, tá? O que acontece? Olhem aqui para esses vértices, olha. Toda articulação, ela tem um demarcador. E o demarcador é justamente um vértice cuja o low PT é ou bem o próprio vértice ou bem o seu pai. Então vamos olhar aqui, vou te dar um exemplo de demarcador. Observa aqui o vértice E. O vértice E tem low PT D, que é o pai dele. O vértice E é, portanto, chamado de demarcador. Beleza? Ó, observem que o vértice F não é um demarcador. Por quê? Porque o low PT dele não é nem F, nem E, que é o pai dele na árvore, ok? Mesma forma o G. O G não é um demarcador, porque o low PT dele é D, não é nem G, nem F, ok? Para ele ser um demarcador, ou bem ele teria que ter o low PT, ele mesmo ou o pai dele na árvore. A mesma coisa para o H. Então, nenhum desses caras aqui são demarcadores, mas o E é demarcador, ok? Beleza? Observem o seguinte, se eu remover qualquer um desses vértices aqui, se eu remover, por exemplo, o F, observa que a aresta de retorno aqui, o D, ela segura, remove aqui o F, ela segura o G e o H no grafo. Todo mundo consegue enxergar? Eu tenho esse caminho alternativo aqui, ó. Então, é meio como se ela prendesse esses caras no D. Então, esse é o objetivo do cálculo da low PT, né? Observar onde esses caras estão presos lá em cima. Belezinha? Então, observa agora o seguinte. Remove o vértice D. Se eu remover o vértice D, acabou a ligação dessa parte aqui de baixo do grafo com a parte de cima. Acabou. Quando eu tiro o vértice D, essa ligação acabou. Por quê? Porque o máximo que esses caras aqui de baixo, E, F, G, H, conseguiam alcançar por aresta de retorno era o D. Então, meu bem, quando eu tiro o vértice D, eu acabo com essa ligação. Cadê? Esses caras pendurados. Já cadê? Então, é isso que o low PT quer me dizer. Se eu removo o D, eu tenho um problema aí, eu desconecto o meu grafo. Beleza? Então, o D, ela é uma articulação. E observem que o D, junto com a subárvore com raiz no demarcador, a subárvore sem articulação com raiz no demarcador, ela forma um bloco. Então, aqui a subárvore que a gente tem é FGH, junto com o D, eu tenho um bloco. Vamos olhar aqui no desenho, olhem como é perfeitinho. Eu tenho um bloco, beleza? É um subgrafo maximal que não possui articulação. Verifica aí, D, E, F, G, H. Tenta achar uma articulação aí nesse cara. Somente nesse subgrafo. Não existe, beleza? Qualquer vértice que você tire daí, ele tá em ciclo e ele não vai desconectar o seu grafo. Tranquilinho? Beleza? Então, vamos continuar. O D, então, é articulação. Eu vou marcar a articulação aqui de verde. D é articulação.
Tranquilo? Vamos ver se a gente tem outra articulação. Então, eu tenho que identificar demarcadores. C é demarcador? Low PT do C é o vértice I. I não é pai do C e I não é o próprio C. Então, C não é demarcador, ok? J é demarcador? Low PT do J é o próprio J. Então, J é demarcador. Então, vou marcar o J aqui com roxo. Demarcador. Beleza? A é demarcador? Low PT de A é o próprio A. Então, A é demarcador. Observa que A e J, a gente não tem por onde descer e não tem aresta de retorno para prender ele mais acima do grafo. Então, significa que se eu removo o pai deles, eles estão ferrados, eles estão soltos. Tranquilo? Então, a gente já vê aqui que B é uma articulação. Porque B é paizinho, né, do A e do J, que são dois demarcadores. Então, outra articulação no meu grafo. Beleza? I não tem mais do que um filho. A raiz, ela só é articulação quando ela tem mais do que um filho. Ok? Então, como é que a gente identifica aqui os blocos? Observem o seguinte. Se eu pegar o demarcador e a subárvore, onde ele é raiz dessa subárvore. Então, aqui no caso, o A. Observe que o A não tem mais nada pendurado nele. Então, a subárvore onde ele é raiz é o vértice A, certo? Isso mais a articulação é um bloco. Então, vou marcar aqui no grafo o meu bloco AB. Ok? Eu tenho outro bloco aí. Aí eu vou olhar de novo. O outro demarcador aqui do B, o J. A subárvore com raiz em J. Opa, mas J não tem ninguém aqui para baixo. Então, a subárvore com raiz em J é só o próprio J. Isso mais a articulação é um bloco. Então, a gente tem o bloco aqui, BJ. Beleza? Ok? Aí, observem o seguinte. A gente tem mais um bloco aí, que é I, B, C, D. Ok? Que são esses vértices aqui restantes. Observem aqui no grafo que quando a gente pega I, B, C, D, a gente tem um C4 e a gente não tem articulação. E a gente tem, então, mais um bloco aqui. Bom, então assim a gente termina esse processo. Então, para a gente separar em blocos, né? A gente primeiro calcula o low PT de cada vértice, pega a árvore em profundidade, a árvore de profundidade, de baixo para cima, vai calculando o low PT, identifica os demarcadores, que são aqueles caras cujo low PT ou é ele mesmo ou é o pai dele na árvore. E aí esses caras, eles definem as articulações. Espero que vocês tenham entendido o porquê que o low PT ele tem esse poder de te mostrar as articulações. Isso tem a ver justamente com estar ou não pendurado mais acima por uma aresta de retorno. Então, espero ter feito vocês compreenderem isso. Mas se não fiz, mandem aquela mensagem, não esqueçam. Ao passo que você identifica um demarcador, observa a subárvore ali com raiz nesse demarcador e pega essa subárvore que não tem articulações do grafo, né? E mais a própria articulação, elas formam um bloco. Você pode remover então essa subárvore do grafo e assim fica mais fácil de você fazer toda a identificação de blocos, tá bom? Espero que tenha ficado tudo claro. Se não ficou aquela mensagem esperta, assistam os vídeos, deixem um like, façam um comentário. É isso, um beijinho e até o próximo.